Olá, turma, é hora da revisão. A matéria estudada hoje foi Geografia. Já vimos que a desigualdade de renda gera desigualdade social e que desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais. Não há um equilíbrio no padrão de vida de seus habitantes, seja na área econômica, escolar, profissional, as moradias, entre outros aspectos. No entanto, os níveis de desigualdades sociais são mais profundos entre a população que se declara de cor preta ou parda. Podemos então declarar que nossa sociedade é marcada ainda pelas desigualdades raciais e que isso tem origem desde o período colonial, quando estava se formando a sociedade brasileira. Sabemos que no período colonial, o poder político e econômico estava nas mãos dos grandes fazendeiros. Já a mão de obra, os trabalhadores, na verdade, em sua maioria, eram africanos trazidos para o Brasil para se tornarem escravos. Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel, pondo fim à escravidão. Porém, quando houve o fim da escravidão, o Império não garantiu uma vida digna para os escravos. Os escravos que agora estavam livres, eles não tinham recursos financeiros, eles não tiveram acesso a moradias dignas, a propriedades de terra, a acesso à educação, ou seja, não garantiram que os escravos libertos vivessem de forma digna. Os recém-libertos passaram por dias difíceis, mesmo com o fim da escravidão. Muitos passaram a morar em cortiços ou mesmo nas ruas. Eles passaram por grandes dificuldades para conseguir empregos, uma vez que a maioria era analfabeta, sem falar no preconceito, pois não eram muitos estabelecimentos que queriam contratar negros, escravos libertos, e isso causou grandes dificuldades financeiras. Muitos continuaram a morar nas fazendas em que eram escravos, trabalhando em troca de um teto e de comida. O preconceito, a discriminação, a ideia de que o negro só servia para trabalhos duros, ou seja, para serviços pesados, deixaram sequelas desde a época da colonização até os dias atuais. O gráfico que vocês veem aí na página mostra que os negros ainda são maioria entre os mais pobres da população brasileira. Parcela de brancos e negros entre os 10% mais pobres e entre o 1% mais rico da população brasileira, segundo pesquisa do IBGE de 2015. Entre os 10% mais pobres, 75,5% são negros e 23,4% são brancos. Entre 1% mais rico da população, 79,7% são brancos e 17,8% são negros. Com base no gráfico, responda às questões. Em 2015, havia mais brancos ou mais negros entre os 10% mais pobres da população brasileira? De acordo com o gráfico, havia mais negros. Letra B. Em 2015, havia mais brancos ou mais negros entre o 1% mais rico da população brasileira? Se você analisar o gráfico, havia mais brancos. Diversos indicadores sociais ressaltam as desigualdades
entre negros e brancos, revelando que, em geral, a parcela negra da população brasileira apresenta condições de vida inferiores às da parcela branca. Vamos conhecer alguns exemplos que evidenciam essa realidade. Então, vários fatores revelam essa diferença, essa desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Um dos fatores é a educação. Pesquisas mostram que os negros têm, em média, menos anos de estudo do que os brancos, apresentando assim nível de escolaridade inferior em relação aos brancos. Então, podemos concluir que os homens e mulheres negras têm menos anos de estudo do que homens e mulheres brancas, têm menos escolaridade. Isso pode ser concluído ao analisar esse mapa, o primeiro mapa. Nesse mapa, cujo título é Brasil, média de anos de estudo das pessoas com 15 anos ou mais de idade por sexo, segundo cor ou raça e região. Agora vamos ver os dados de acordo com cada região do Brasil. No mapa abaixo, observe que em todas as regiões, tanto o homem como a mulher negra têm menos escolaridade do que homem e mulher branca. Analisem o mapa. Com base nesses dados dos mapas, realizamos o exercício da página 227. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Beijos e até amanhã.